Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou Ainuri Soares e esse é o Brasil Democrático Break News, plantão de notícias. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, através de decisão proferida pela sexta turma, trancou uma ação judicial contra Eduardo Paes, atual prefeito do Rio de Janeiro, que de maneira prática e resumida para os leigos quer dizer o quê? Que a ação foi extinta ou travada. No caso, não há absolvição do citado porque o processo é interrompido devido a inúmeras falhas que possa vir a conter na respectiva ação judicial. O paciente pode vir eventualmente a pedir a abertura de um novo processo. Esse processo de Eduardo Paes, que foi trancado, dizia respeito à obra das Olimpíadas de 2016 no Brasil, sendo que as acusações se referem a 2014. Eduardo Paes teria atuado para fazer com que a construtora Queiroz Galvão, que não tinha a devida certificação para participar das obras dos Jogos Olímpicos, integrasse um consórcio com a construtora OAS para integrar as obras. E isso teria sido irregular e que o respectivo político, o senhor Eduardo Paes, teria tido favorecimento. Resumindo, que ele teria recebido um tutuzinho, um din-din, um larjão, uma graninha por fora. Mas só existiam mensagens de WhatsApp, não existia materialidade, não foi confirmado, certo, o ato ou o suposto ato de corrupção. Todas essas informações são importantes porque estamos vendo aí um ex-juiz, sabe, um ex-juiz lá que divulgou um grampo ilegal de uma ex-presidente, certo, que foi impeachmentada de maneira ilegal, e de um ex-presidente que por si só já incorre em crime. Este juiz que vem cobiçando a faixa presidencial, certo, que aplicou a era do terror jurídico do Brasil, ao qual ele foi figura máxima. Sabemos de quem estou falando, né? O Marrequinho de Maringá. Já naqueles tempos, fazendo política, este cidadão, e usando a toga para as suas ambições, ele foi formando alunos ao longo do caminho. Por exemplo, o juiz anabolizado Marcelo Bretas. Se alguém chega diante de um juiz, seja aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, aí, no caso dos Estados Unidos a gente vê muito isso nos seriados, nos filmes, e diz que quer delatar uma pessoa, necessita-se apresentar provas. Só as palavras aí proferidas ao vento não são válidas. E o que fez o juiz Marreco de Maringá, há 7 dias das eleições de 2018? Divulgou trechos da delação de Antônio Palocci, que nem foi feita com o Ministério Público e sim com a Polícia Federal, uma das coisas mais vergonhosas do judiciário brasileiro. Ele não se limitou a mandar prender aquele que podia concorrer com o falso Messias Jair Bolsonaro, e com uma sentença que não havia provas, e ninguém me apresentou as provas, porque não existe. Desafio a me apresentarem as provas. Se me apresentarem, ficarei caladinho, enfiarei o rabicó no meio das pernas e não falarei mais sobre o assunto. Sendo que o próprio juiz Moro admitiu em seus embargos de declaração que não há fundamentação, que não aprova
E o que eu digo é prova na denúncia. Prova na denúncia não há. O que há são especulações e falsos testemunhos de um monte de falso delator aí que estavam livrando o rabicó deles. E o que é mais interessante, 7 meses depois, este pré-candidato ex-juiz se torna ministro, da Justiça do governo do mito. Aí os hipócritas são, vão dizer: veja o que o ex-presidente Lula falou a respeito da Nicarágua. Vocês não leem, né? O que ele falou diz a respeito da autodeterminação dos povos. E que tem a sua fundamentação no Tratado de Westfália. Vamos estudar um pouquinho, né? Porque vocês, na ignorância de vocês, não sabem o que é o Tratado da Westfália, que foi um marco das relações internacionais e do direito internacional, regulamentando o princípio de soberania nacional. O que este pré-candidato aí não sabe o que é, porque se encontrou indevidamente com autoridades americanas para conduzir o processo da Lava Jato no Brasil. Resumindo, ato de espionagem. É bem interessante. E o que isso quer dizer? Quando o ex-presidente fala da autodeterminação dos povos, de que o problema da Nicarágua é dos nicaragüenses. E como eu não sou hipócrita, eu não aceito comportamentos ditatoriais da Nicarágua, da Venezuela, ou das ditaduras do Oriente Médio, como Arábia Saudita, Catar, que os Estados Unidos e o governo atual do Brasil adoram lamber as botas. O ex-presidente Lula peca a não falar de maneira mais objetiva em relação à ditadura nicaragüense ou à ditadura venezuelana. Mesmo dentro da esquerda, quem diz que há eleições democráticas na Venezuela e em Cuba e que as mesmas são monitoradas por observadores internacionais, eu tenho minhas dúvidas de que essas eleições sejam realmente democráticas. Certo? Mas não justifica-se, passar pano para estes regimes, o que garante que o judiciário da Nicarágua agiu de maneira independente, sem uma interferência. Nós tivemos uma interferência no judiciário brasileiro em relação ao Lava Jato. Encontros indevidos de autoridades do judiciário brasileiro, como o ex-ministro Sérgio Moro, o ex-promotor da Lainol, em descumprimento de protocolos do Ministério da Justiça que dizem que autoridades judiciais ou autoridades policiais que venham a se encontrar com autoridades estrangeiras em solo brasileiro precisam comunicar isto ao Ministério da Justiça e ao Ministério de Relações Exteriores. Isso demonstra o nível baixo de que se tornou o direito brasileiro, a deficiência cognitiva destes novos juristas, destes novos advogados. Quem concorda com tudo isto aí precisa voltar para o banco da faculdade, porque vossas senhorias não entendem o que é direito constitucional, não entendem o que é o arcabouço legal do Brasil. Provavelmente muitos destes que apoiam e que atuam na área jurídica deviam estar bebendo cerveja no barzinho da esquina próximo à faculdade. Lembrem-se, conhecimento, sempre, certo?
Então, o Marreco de Maringá é mais um oportunista que entra na política brasileira. A pandemia não acabou. Vejam o que está acontecendo na Alemanha e em outras partes da Europa. Usem máscara e lembrem-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Um abraço.